A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, que Deus abençoe a nós todos, né? Principalmente nesse dia 2 de outubro, né? Que todos vão fazer um compromisso, né? Vão votar, né? E eu creio que todos eles votam para melhorar, né? Para melhorar, não para piorar, né? Mas eu agradeço a Deus neste exato momento. Estou no meu trabalho aqui, né? E Deus me deu aqui uma palavra. Deus veio falar conosco, né? Se Ele veio falar conosco, deu a palavra para nós, né? Veio anunciá-lo. O que Ele quer. Porque certos tempos, ou do início até agora, jamais o povo faz o que Deus quer, né? Então Deus sempre está anunciando, e é o que Ele está falando aqui. Jamais farei oculto, deixarei oculto estas coisas. Então Deus tem falado. E Ele tem falado a verdade. E se nós dá ouvido, a nossa paz é extraordinária. Então, povo de Deus, a palavra fica em Isaías 48, capítulo 48, versículo 16. Olha o que Deus fala, o que Deus anuncia, olha o que Deus propõe, porque Ele não obriga ninguém. Mas nesta forma aqui, Ele já está não só propondo, mas Ele está mandando você experimentá-lo. E jamais nós se tirar algo, se é bom ou se presta, se nós não experimentá-lo, não é assim? É claro. Então, o povo tem que abrir a mente. Estão com os olhos abertos, mas se faz que está fechado. Se está com o ouvido destampado, mas faz que está tampado. É? E depois, no fim da vida, aí querem, né? Querem ali fazer algo que, ou até mesmo dizer a respeito de sua vida, o que não ouviu, o que não viu, né? Uma palavra de Deus também fala isso. Mas Deus diz, está abertamente. Está abertamente. Então vamos lá, que não pode demorar muito aqui. Então no capítulo 48, versículo 16, Deus fala assim: chegai-vos a mim. Então Ele não está falando, se vocês quiserem, eu vou... Não, chegai-vos a mim. Como é que você chega a Deus? É fazendo coisa errada? É desobedecendo? É Deus está à frente e você vai à esquerda, à sua direita? Ou mesmo para trás, que é o pior? Não. Então Ele diz, chegai-vos a mim e ouvi isto. Espera aí. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Ouvi o quê? O que é que Deus tem falado? O que é que Deus tem falado? Mas
para cima aqui, ele tem dito, ele falou a respeito da Babilônia. Ele disse, né? Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se aparecerão, ou apresentarão junto. Aí fala, ajuntai-vos todos vós e ouvis, quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Que coisa, gente. O que Deus tem feito. É por isso que ele fala aqui. Dá ouvido isto, você ouve isto. É? Chegai a mim, chegai-vos a mim. E ouvi isto. Isto o quê? O que ele tem feito. Deus, desde o primeiro dia que fez os céus e a terra, ou seja, que colocou o homem na face da terra, que ele vem fazendo dali e vem mostrando o que ele tem feito. E o homem é como um vento. O mundo apresenta ali algo, ele vai lá curioso, vai lá olhar, curtir, viver. E é porque é coisa desagradável. E Deus coloca agradável e eles fazem que não vê, faz que não ouve. É difícil a vida do ser humano porque ele quer. Olha o que Deus diz aqui, ó. Não falei em segredo, ou seja, oculto, desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que é o nosso, né? O Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Qual é o caminho que você deve andar? O que é que Deus tem falado para nós? Deus fala, vai à direita. Direita quer dizer direito. É certo. Vai à direita, o homem vai à esquerda. Vai à frente, o homem vai para trás. Tudo ao contrário. Então, e Deus diz aqui, ó. Eu li o versículo 17, ó, o versículo 18. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos de areias, e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciais isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até aos confins da terra.
Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Não perecerão sede. Perdão, não padeceram sede, quando ele os levava pelo deserto. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra, e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Então o Senhor tem feito coisa. O Senhor tem anunciado. E é anunciado algo que leva a nós não só a paz, mas a salvação. Que a salvação em primeiro lugar. Mas ele diz a paz, né? É como um rio. Corre. Ou seja, você tem a vontade. Você fica à vontade aonde você está. Por isso que diz, o homem não tem que correr atrás da bênção. Não, a bênção é que tem que correr atrás do homem. Então, esta é a palavra que Deus... O recado. O anúncio. Ele diz, se o meu povo... Ou seja... se estivesse dado ouvido. Aquele povo de Israel, naquela época, não deram ouvido. E agora também não é diferente, não. Não estão dando ouvido aos mandamentos de Deus. Deus fala, e fala sozinho, porque o povo não dá ouvido. Então o homem está contaminado. É isso mesmo. O homem está contaminado com as coisas do mundo. E não é falta de anúncio de coisa boa. No Salmo, através do salmista, Deus diz, a terra está cheia de bondade. Procura algum homem para ele mostrar o que Deus está falando. O que Deus tem anunciado. O que Deus está mostrando. Se está cheia de bondade, cadê? Por que os homens não usam, não mostram? Então nós temos que mudar. O homem, eu digo homem é homem e mulher. Deus diz o homens no plural, porque isso inclui homem e mulher. Nós temos que mudar. Eu não vou dizer vocês têm que mudar, não. Nós temos que mudar. Nós somos riquíssimos. Como assim, Ombreiro Carlos? Como assim nós somos riquíssimos? O homem com a vendaça nos olhos viu pobreza. Viu pobreza. Se levantou muito cedo e ali viu coisa que destruía eles, a cidade. Só que ele esqueceu que a pobreza nunca vence a riqueza. Ele esqueceu
que Deus nunca perdeu pro diabo. No momento que ele se desespera e anuncia o Senhor dele, o Senhor dele abre os olhos do moço, do homem, ali naquele momento. O Eliseu tinha um moço, um criado, digamos, e ele se acordou mais cedo, ou até mesmo saiu ali da casa mais cedo, ao terreiro, e viu ali como que fosse um desastre. Porque era, aos olhos dos homens, era uma multidão. Mas a multidão não era mais do que um só. Este um é quem anuncia as coisas boas. Ele disse: eu aqui como fundei, ou seja, só uma, a minha mão fundou a terra. Só uma que não está no plural, está no singular. A minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Não é só um, como diz a Bíblia 3, né? Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Então Deus sozinho, ele fez o mais difícil para o homem. O que o homem não poderia fazer, ele fez. E continua fazendo o que é mais difícil. Sabe o quê? Quando você cai, para você levantar, é fácil? Não. Quando você não tem nada, é fácil? É não. Quando você está doente, é fácil? É não. Quando você está na rua que não tem morada, é fácil? É não. Quando você está com o nome sujo, ali sujo mesmo, é fácil para você arrumar alguma coisa? É não. Então, e Deus faz tudo isso. Então Deus está mostrando que Ele é o único. O homem, como eu agora falei, o mundo faz uma moda. Chega aí uma moda. Os homens caem em cima. Vão lá experimentá-lo, usá-lo. Vai anunciá-lo. Anunciá-lo mesmo. E Deus tem um doente, Deus cura. Qual dentre nós vamos anunciar este milagre, essa cura? Me diz. Tem vergonha? Tem vergonha de Deus. O povo tem vergonha de Deus. E aí chega numa época dessa, numa calamidade. Porque essa doença, essas doenças que se encontram no mundo, é permitida por Deus,
significa a calamidade que vem para o homem. Você escolhe o mundo? Então, recebe. Então Deus diz, eu faço tudo pelo homem. E ele não me dá ouvido. É por isso que ele disse. Por isso que ele disse aqui, ó. Chegai-vos a mim, ou seja, o que impede de vocês ouvi-lo, ou de vocês vê-lo, o que eu tenho feito e anunciado, acontece com vocês mesmos. Mas nós esquecemos. Nós esquecemos. Nós somos tão falhos. Porque Deus cura hoje, quando é amanhã você já não lembra mais. Você está caído, Deus te levanta, amanhã você já não lembra mais. Então porque o homem já está contaminado. Cada dia se contaminando mais. Deus tem mostrado. Antes, Deus colocava os profetas ali, os reis que era sábio ali diante de Deus, pela sabedoria de Deus, e o povo escolhia ali o errado. E até agora continua da mesma forma. Então, Deus, ele tem propondo muitas coisas, né? Muitas coisas. Aqui diz, ó, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalo e carro, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ou seja, será que era a primeira vez que ele estava pisando na face da terra? Esse moço? Será que ele não tinha visto nenhuma bondade na face da terra através do profeta Eliseu? Tinha visto, sim. Tinha visto. Eu tenho visto, você tem visto. Nós não damos ouvido porque não quer. Porque nós somos mal mesmo. O homem é mau. Deus enviou um resgatador. Esse resgatador chama-se Moisés. Ninguém deu ouvido. Deram ouvido? Primeiro Deus mandou Adão. Ninguém deu ouvido, nem mesmo Adão não deu ouvido o que Deus estava propondo ali para ele. Deus enviou Noé, ninguém deu ouvido. E ali vem de lá para cá Abraão, Isaac, Jacó, vem vindo, né? Ali dois que se salvou daquele deserto, Josué e Caleb. Ninguém deram ouvido. Que povo é esse? Que povo é esse? Do coração tão maldoso que vê o bem e não experimenta. Pisa no que é bem
destrói o que é bem? E disse: o meu lugar é este. E aí, quando se coloca nos últimos finais de sua vida, vem clamar ao Senhor. Diz: eu quero te conhecer. Quero te conhecer nada, você já conheceu há muito tempo. É que você é mau mesmo. É que nós somos mau mesmo. Mas conhecemos, nós temos conhecido. Então, e Deus diz aqui, ó. O homem de Deus diz assim. Ele respondeu: não temas. O homem de Deus responderam para o moço: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade? Segue-me, segui-me, e guiar-vos-eis ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Então, aquele moço não era a primeira vez que estava vendo o poder de Deus, a bondade de Deus. E você? O meu filho tem 5 anos. E ele já anuncia as bondades de Deus. Um pastor estava pregando ali, ao vivo, e ele pediu que eu entrasse ali no momento, e eu entrei, e meu filho apareceu e disse para o pastor: pastor, faz o que Deus mandar, porque senão você pagará. Para aí, menino de 5 anos. E ele ainda disse mais: faz o bem e não o mal. Então, se faz o bem, é o quê? É anunciando as coisas boas que de Deus é. E nós, caduco, não quer dizer que nós nunca vimos as coisas de Deus? O anunciado de Deus, os feitos de Deus, os prodígios? Que humanidade é essa? Que povo é esse? Ainda diz que é povo de Deus? Eu sou bem claro e bem direto. Os homens relataram ali em frente o Senhor Jesus, dizendo: nós temos um pai chamado Abraão. Só que falava, mas fazer o que Abraão fazia, negativo. E o Senhor Jesus, respondendo ele, disse: se vocês fossem filhos de Abraão, faziam as mesmas obras de Abraão.
E mais embaixo o Senhor Jesus relatou: vocês não são nada de Abraão. Vocês são filho do diabo. É? Então o que não serve a Deus, o que não faz as coisas de Deus, é filho do diabo. A palavra de Deus está anunciando. É? O Senhor Jesus diz: eu não julgarei nem ninguém. A própria palavra julgará. Então quando a palavra diz que o homem que não serve a Deus, que não faz o que Deus quer, que não anda nos caminhos de Deus, então não é filho de Deus, é filho do diabo. É? Então não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então nós tem que saber. Nós somos filhos de Deus. Por que não fazemos a vontade de Deus então? Vamos fazer a vontade de outro? Que filho desobediente é esse? Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Se você é filho de Deus, faz a vontade de Deus. Se você é filho do diabo, aí você fica no mundo fazendo a vontade do diabo. Tá? Tem que ser sincero, tem que falar a palavrinha mesmo, bem correta para dizer. Falou a palavra difícil que eu não entendi, não. Deus é bem simples, Ele fala bem claramente para você entender. Tá? Então Ele fala claramente para você entender as coisas. Né? Então, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Eu tenho visto as coisas de Deus. Eu digo mesmo que eu sou cheio de defeito. Ah? Eu não nego não. Eu sou cheio de defeito. Eu faço de tudo para mim não andar nos meus defeitos. Não mostrar meus defeitos. Mas eu sou bem sincero. Eu sou chamado aqui pelas redes sociais aqui e por outras de ignorante, de grosso. Infelizmente eu dou glória a Deus. Eu tenho que falar a verdade. Não adianta eu ficar rodeando, colocando palavrinha bonita e mansa. Mansa entre aspas. A palavra mansa é aquela que deixa você em paz. Que faz você ter vida, ter paz. E ter comunhão com seus irmãos. Essa é a palavra mansa. Tem nada a ver com palavrinha ali, como quem, ou seja, abraça na frente e por trás está enfiando a faca. Não. Eu sou bem... O que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar. Tá? Eu dou coisa até na minha sombra. É isso mesmo. Até comigo tem hora que eu tô indignado porque não é para me fazer e tem hora que eu vou lembrar já tem feito. É. O homem é assim. Pois eu sou assim. Tá? Mas nós tem que fazer de tudo para esquecer, para não fazer o que a nossa carne pede para fazer. Nós tem que fazer o que Deus pede para fazer. O Senhor Jesus disse: se você quer me seguir, esquece a sua vida, porque senão você se dá mal. É isso mesmo. Então se você continuar na sua vida, eu vejo muitas pessoas, muita mesmo, serve a Deus, aí tá lá com as modas, que não é moda de Deus, brinquinho na orelha. Se você já tinha brinco quando Deus chamou você, não use mais. Não pode tapar o buraco da orelha, não. Pronto.
pronto, fique em silêncio, mas não use brinco. Tatuagem, não faz mais tatuagem. O corpo, a casa é de Deus. Se já tinha, continua só com aquela. Ah, eu vou fazer com isso aqui. Para aí, de quem é a casa então, por acaso? É sua ou é de Deus? Então tem muita gente se corrompendo por causa das modas do mundo. É isso mesmo. E nós, e que eu estou no meio também, não devemos dar ouvido às coisas do mundo. As coisas dos ímpios. As coisas daqueles que não querem nada. Que não tem nada a oferecer a você, que leva a você a vida eterna, a bondade, o amor. Amor não é isso que está acontecendo no mundo. Um mata o outro, a mulher mata o homem e diz, é porque eu amava e ele estava lá conversando com o outro. Peraí, que amor é esse? Amor do diabo? É? Não, amor é diferente. Amor é diferente. Deus, um amor tão grande. Olha o exemplo do amor de Deus. Mesmo pelo bandido, por aqueles que matou, que esfaqueou, que atravessou a espada, ali espancou o Senhor Jesus, mas Deus deu o filho dele. Por aqueles também. Esse é amor. Esse é amor. Tá? Então nós temos que diferenciar. E nós temos que dar ouvido às coisas de Deus para que nós tenha alguma coisa que preste dentro de nós. É isso mesmo. Se nós não desvaziar de nós para que Deus entre, se nós ficar continuando ocupando, nós ali enchendo nós com coisa do mundo, Deus não vai entrar porque não tem espaço. Tá? Então é esta. Deus anuncia. Ouve isto, porque não está oculto, porque não é segredo. É por isso que Daniel, quando viu que estava carimbado ali, o decreto estava feito, ele abriu a janela e foi orar, porque o homem de Deus não se esconde. Homem de Deus não se esconde. As coisas de Deus é claramente para que seja anunciado para outros que acha, que diz que não tem, que não ouve. Pois é, tem que ser bem claro. O Senhor Jesus disse, né? Vai à tua casa e anuncia. E vai à casa do profeta também, do sacerdote. Fala o que o Senhor fez contigo. Para anunciá-lo, para crescê-lo. Não crescer o homem, crescer o que Deus faz. Né? Aquela mulher samaritana correu lá e anunciou quase a cidade inteira. Anunciou a cidade inteira. Não se converteram a cidade inteira porque não quis. Mas a maioria se converteram, como diz a palavra. Porque quando o homem fala, ou seja, quando Deus fala através do homem, a palavra é diferente. É diferente. Eu vi um jovem aí nas redes sociais aqui do Facebook. Se eu não me engano é Felipe. Que Deus abençoe você, Felipe. Né? Grandemente. Continua deixando Deus te usar. Eu sei que você está aí um jovem, mas deixa Deus te usá-lo. Não faz igual os outros, não. Comece depois e faz que arrebenta e termina Deus te botando lá embaixo de novo. Não. Deixa Deus te crescer. Tá? Falando o que eu ouvi foi vindo de Deus. Tocou meu coração, eu fiquei aqui emocionado, chorando, com as palavras que, quando Deus fala, é diferente, tá? Quando você não vê diferente do homem, é porque não é Deus.
Agora, quando vê que é diferente do homem, é porque é Deus que está falando. Tá? Então, que Deus abençoe você, Felipe. Tá? Deus cuida do seu ministério. E muita gente, tem muito homem de Deus ainda, está falando aí, anunciando o poder de Deus, anunciando o evangelho. Aí, no mundo inteiro tem. Eu não vou falar igual Elias. É claro que eu sou menor que Elias, né? Mas eu não vou falar, eu fiquei só. Não. Deus tem reservado povo que não se dobrou a Baal, que não beijou um pé de ninguém ainda, de madeira, nem de ouro, nem de prata, e sim os pés de Deus. Está espalhado. Então, gente, dê ouvido ao que Deus fala e abra os olhos para aquilo que o Senhor tem feito. Isso é o seu alimento. Então é isso que Deus queria falar para nós. Fica na paz, que Deus abençoe. E que hoje, como é dia 2 da votação, pensa bem, ora a Deus, para que Ele te dê a direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.